Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Muito bom estar aqui com você hoje. Vamos falar sobre mente empreendedora, mindset, mentalidade que o empreendedor precisa ter, né? A mentalidade que o social media precisa ter, que o dono de agência, todos nós que estamos aí nessa, desde o freelancer, né? O freelancer, o autônomo, o prestador de serviço, são pessoas que têm mais dificuldade ainda de entender que tem um negócio, né? Então, desde o freelancer até o empresário, todo mundo tem que ativar dentro de si a mente empreendedora. Mas será mesmo que o empreendedor, ele pensa de uma forma diferente? Será que existe isso? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Esperar um pouquinho a galera entrar, chamar umas pessoas. Muito bom. Aê, Montalvão, seja muito bem-vindo. Então, meu nome é Aline Osório, muito prazer se você não me conhece. Eu estou num processo de sair da minha agência para a minha agência de marketing digital. Eu presto serviço de marketing de social media, mais precisamente falando, para empresas, né, de pequeno porte, microempreendedores, MEI, e também utilizo todo esse aprendizado aí para mentorar pessoas que querem fazer a mesma coisa que eu, né? Que querem faturar no mínimo, né? Lucrar no mínimo 5 mil reais trabalhando em casa ou de onde quiser, viajando, dependendo somente de ter ali um computador ou um celular, mas com internet, né? Eu recomendo que você tenha computador também, né? Então vamos lá, gente, o que é a mentalidade empreendedora? Mas antes de eu falar o que é a mentalidade empreendedora, vamos falar sobre mentalidade. Então a mentalidade, ela é um conjunto de crenças, conjunto de pensamentos que você tem de forma recorrente. Então, desde que você era criança, você aprendeu a pensar, né? Como você aprendeu de forma espontânea, né? Você começou a pensar, raciocinar sobre o mundo. E com os seus pais, com a sua família, com a escola, com os vizinhos, pessoas que você mais convivia, você foi absorvendo crenças sobre o mundo. Crenças são coisas, significado. Você foi dando significado para as coisas que aconteciam no seu entorno, para suas situações de vida. E isso foi ditando a forma como você enxergava o universo ao seu redor. E aí você foi crescendo, né? Assim como todos nós, quando eu falo você, serve para qualquer ser humano. E você foi crescendo e continuou com as crenças da infância. Então, até os 7 anos é um momento crucial para a formação da base de crenças que um ser humano tem, ok? Depois você pode mudar as suas crenças, sim, você pode. Você não está fadado a ter aquelas crenças que você aprendeu quando você era criança, porém, você terá que se esforçar mais, ir atrás, aprender, buscar e se esforçar um pouquinho mais para conseguir realmente modificar seu sistema de crenças, né? E a maioria de nós aprendemos que o correto seria a gente ir para a escola, escolher uma coisa para prestar o vestibular, uma área específica, e a gente tinha que escolher muito cedo, ainda é assim. Depois a gente teria que ir para a faculdade, né? Tinha um script da vida correta, né? Da vida ideal que todo mundo deveria ter, certo? E aí, essa vida correta dizia o seguinte: você vai para a escola, depois vai para a faculdade, saindo da faculdade você arruma um bom emprego, casa, tem filhos, e aí você vai ter uma vida feliz, aposentar e morrer, certo?
Mas ninguém falou pra gente empreender, ninguém falou pra gente, né, abrir uma empresa. A faculdade, ela ensinou o tempo todo você uma profissão, mas ela foi inclinada, né, o tempo todo a te ensinar a trabalhar para alguém, né? Eu não tô falando mal de faculdade, eu fiz faculdade, fiz engenharia, né? E não me arrependo, fiz durante 5 anos, depois uma pós-graduação. Ok, mas eu mesmo naquela época não conseguia enxergar como que eu vou empreender. Na verdade, essa palavra nem existia naquela época no Brasil, eu não via ninguém, né, falando sobre empreender. Eu fiz faculdade ali, terminei em dezembro de 2009, tá? Então essa palavra ainda não se falava aqui. Então, em nenhum momento lá na faculdade falavam que você podia abrir um negócio. Então, o sistema de crenças me ensinou, né? A mentalidade era: vou trabalhar para alguém, vou mandar currículo, vou fazer um estágio para colocar no currículo um bom estágio. Quanto mais tempo eu ficar em um bom estágio, mais vai mostrar que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma boa profissional de confiança. E aí, tudo que eu fazia, e quando eu falo eu, é 90% das pessoas aqui no Brasil, tá? Então, tudo que você faz na época da faculdade é para quê? Para colocar no seu currículo. E o currículo é para quê? O currículo é para você mandar para uma empresa ou várias empresas para alguém te contratar, carteira assinada, que é o regime CLT, certo? Então, ninguém te ensinou a ser empreendedor. Sendo assim, partindo desse raciocínio, quer dizer que você vai precisar desenvolver uma mentalidade empreendedora sozinho. Você vai ter que mudar a mentalidade, porque a vida inteira você foi doutrinado com aquela mentalidade. Vou trabalhar para alguém, alguém vai me dizer o que fazer, alguém vai me passar as regras, eu vou mandar currículos para a empresa, eu vou ter horário para entrar, horário para sair, entende? Ninguém te ensinou o contrário. Então, a mentalidade empreendedora, ela parte do princípio, no momento em que você começa a empreender. Só que tem muita gente que começa a empreender e não tem a mentalidade empreendedora ainda. E ela acontece na marra. Você começa a empreender e aí você vê que o mundo é hostil ali no empreendedorismo e você começa a ter que desenvolver algumas habilidades, alguns hábitos, algumas mudanças de pensamento. Você começa a ver que o mundo não é como você imaginava. Você começa a ver que há vida fora da CLT. Você começa a ver que você pode sim ter mais flexibilidade, que você não precisa sextar, né? Que você pode trabalhar no fim de semana e folgar terça e quarta. Você que sabe o que você faz na sua vida. E tá tudo certo. Você vê que você não depende de outras empresas, você não depende de um patrão para você sustentar a sua família. E isso tudo é muito novo. Isso tudo é muito novo porque ninguém te ensinou quando você começou a viver, começou ali no seu meio familiar, no seu meio de amigos, os vizinhos na escola. Ninguém te ensinou, ninguém falou para você abrir sua própria empresa, beleza? Então, ainda assim, o que eu percebo? Entre os profissionais liberais, autônomos, freelancers, o que acontece? Ainda existe muito entre social medias, designers, editores de vídeo, pessoas com comportamento de CLT, esperando serem mandadas para fazer alguma coisa, sem proatividade, mandando currículos, mandando portfólios como se fossem currículos para serem contratados, né? E com relação a profissionais liberais de outras áreas, por exemplo, muitos eles não conseguem se enxergar como tem um negócio. Às vezes a pessoa é terapeuta, ela atende por conta própria e já tem 5 anos, mas não desenvolveu ainda aquela mentalidade empreendedora, tá?
Então, eu vou dar algumas dicas aqui que vão te ajudar a desenvolver essa mentalidade empreendedora, coisas que você precisa saber, coisas que você precisa fazer, caso você ainda não tenha se tocado. Você é um empreendedor, mas você ainda não age como um empreendedor ou um empresário. Ok? Então, a primeira coisa é o seguinte: o sucesso só depende de você. O seu sucesso depende só de você. O sucesso da sua empresa depende apenas de você. Ah, Aline, mas eu tenho colaboradores, ok. Pega a responsabilidade para você. Os seus colaboradores estão sob a sua tutela, sob a sua ordem, sobre você, abaixo de você, certo? Então, quanto mais autorresponsabilidade você pegar, mais fácil é você chegar ao nível que você deseja. Quanto mais autorresponsabilidade você pegar para si, mais fácil é você ter sucesso. Anota isso, não esquece, tá? Anota. Muito importante. Então, por exemplo, a gente vê muitos profissionais liberais que são empreendedores, né? Sem a mentalidade certa, e aí estão falando, não, mas a crise, tô com pouco cliente, porque o Brasil tá em crise, porque o governo não sei o que lá, porque as pessoas estão com pouco dinheiro, né? Ah, ninguém tá vindo. O mês de março é assim mesmo, o mês de abril é assim, junho o comércio é não sei o que lá. Ou seja, tá sempre botando para fora a responsabilidade. A mentalidade empreendedora não pode ser assim. Essa é a mentalidade medíocre, tá? Então, quando você trabalha dentro de uma empresa, realmente é diferente. Se você é um empregado, dificilmente você tem muito poder. Dificilmente. Você realmente fica muito refém do sistema daquela empresa, da direção daquela empresa, do gerenciamento daquela empresa. Você fica muito refém. Se você trabalha ali numa multinacional, numa grande empresa, né? Você não tem muita voz. Não pode mudar coisas que estão padronizadas há tempos. Se é uma franquia, por exemplo, você tem muito pouco possibilidades. Agora, sendo empreendedor, não. O mundo está nas suas mãos. O universo do seu negócio, da sua empresa está nas suas mãos. Então, tô com pouco cliente porque março não sei o que lá. Mentira. Mentira. Então, começa a mentalidade empreendedora, ela é uma mentalidade onde você precisa, como primeira coisa crucial, mais importante de todas, é desenvolver a autorresponsabilidade. Porque tudo vai depender de você, o quanto você ganha. Se você estagnou ali num faturamento específico, essa estagnação depende de você. Essa estagnação foi culpa sua, digamos assim. E você pode sair dessa estagnação, sem dúvida. E isso é uma ótima notícia. Isso é uma ótima notícia. A pessoa que trabalha lá na empresa, numa multinacional ou numa grande empresa, que trabalha para um patrão, pode ser numa pequena empresa, numa média, não importa. O que acontece? Ela não desenvolveu mentalidade empreendedora e ela vai ter um teto. Muito provavelmente ela pode sim subir a carreira, principalmente se for uma multinacional, uma grande empresa, ela pode subir de carreira os níveis e faturar mais, ganhar mais, lucrar mais. Pode. Só que sempre vai ter um teto, certo? Ok. E o empreendedor, ele também pode, vai depender mais dele, quase tudo dele, e não tem um teto. Não tem o teto. O teto, ele existe se o empresário se colocar. Então, repara que tem a ver com crenças limitantes, tem a ver com os limites impostos que você colocou para você mesmo. E essa, para mim, é uma ótima notícia, porque se eu tenho limites que foram criados pelo sistema, eu não posso tirar esses limites com muita facilidade, quiçá eu posso mover essa limitação, já que é externo, não fui eu que coloquei, foi um sistema muito mais forte que eu. Agora,
Se o meu comportamento, minha mente, criou limitações aonde eu cheguei numa estagnação, isso é mais fácil a gente remover. Por quê? Porque aí você consegue se destravar, né? Tem várias coisas, um conjunto de coisas que podem ajudar você a se destravar e ir para o seu próximo nível. Aí você chegou aqui no próximo nível, voltou para um platô. E isso que eu tô falando, gente, pode ser qualquer coisa, mas financeiro mesmo, né? Ah, tô ganhando sozinha no meu negócio que eu comecei do zero, 3 mil reais por mês. Só que eu não consigo mais sair disso. Tá sempre 3 mil, não há meios de eu ir pra 4 mil, certo? Então, tem muitas coisas que você pode fazer. Tem livros que você pode ler, cursos que você pode comprar, mentorias que você pode participar, comunidades de pessoas, networking na sua cidade, eventos ao vivo, terapias, umas férias que você pode tirar, conversas com pessoas, tudo isso pode abrir a sua mente e mostrar algo que você não estava vendo, só que você precisa estar aberto. Então a mentalidade empreendedora, né, ela é uma mentalidade aberta. E agora vamos voltar um pouco lá para o conceito inicial do que é mentalidade. Então tem um livro, né, que se chama da Carol, que eu esqueci o sobrenome dela agora, Mindset. É um livro muito famoso e no livro Mindset fala que todo ser humano, né, existem 2 tipos de mindset. E todo mundo tá ali fadado a ter um pouco do mindset fixo. E você pode desenvolver um mindset aberto, né, a mentalidade aberta. E a mentalidade empreendedora, ele é esse mindset de crescimento, né? O melhor, mindset de crescimento. Então tem o mindset fixo e o mindset de crescimento, tá? O mindset fixo é aquele com crenças limitantes, né? Com pensamentos que não te ajudam, pensamentos negativos, limitações. Por exemplo, nunca vou ser rico, pessoas ricas são más, dinheiro não dá em árvore, nunca vou conseguir, prefiro ser de classe média mesmo porque é mais fácil, né? Ser rico dá muito trabalho, nunca vou conseguir comprar minha casa própria, melhor morar de aluguel mesmo, nunca vou conseguir comprar um carro zero, melhor comprar usado. São pensamentos, né, de não posso, não sou capaz, não vou conseguir, tudo que te limita. É aquele pensamento fixo. Sabe aquela pessoa que você convida ela para fazer uma coisa nova e você já sabe que ela não vai aceitar? Ela é uma pessoa normalmente de mentalidade fixa. Aquela pessoa que tudo que você chama ela não tá afim, nunca vai. Ou se você chamar para ter um novo hobby, para ir num curso, se você dá um livro, ela não lê. Aquela pessoa que é a famosa sou assim, é a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Certo? Essa é a famosa pessoa de mentalidade fixa. Então, o empreendedor, ele não pode ter mentalidade fixa. Ele tem que ter a mentalidade de crescimento, que é a mentalidade aberta. Como que é isso? O mindset de crescimento é quando você está disposto a aprender. Você está disposto a estudar, a entrar em cursos, a olhar por um novo ângulo, ter novas percepções, testar coisas novas, ter um novo hobby, assistir um filme diferente, um livro diferente, né? Você diz sim para as coisas porque você acredita que vai que, né, dê certo. Então você tem uma expectativa positiva, você é aberto, curte novas experiências. Então o empreendedor tem que ter esse mindset de crescimento, porque vai ajudar ele a desbloquear o próximo nível. É como se fosse um videogame. No videogame tem as fases, você pega um Sonic da vida, um Mario Bros da vida aí, que é os 2 ali que eu joguei na minha época. Não sou de videogame, né? E aí você jogou a primeira fase, segunda fase, tal, terminou o primeiro bloco, tem o primeiro chefão. Você vai ter que matar o primeiro chefão para entrar no próximo bloco, que vai ter o segundo chefão, que vai ter 1000 chefões até chegar no último e zerar o game.
Então, é um game aqui também. A vida é um game e a vida do empreendedor é um game. E aí, o platô, o que que é o platô, né? Você chegar naquela etapa que você não vai pro próximo nível, não tá indo, não tá destravando. É exatamente você chegar no videogame, ligar, você tá lá em uma fase, você joga uma vez, morre, joga outra vez, morre, joga, morre. E aí, quem curte videogame fica jogando até passar de fase. Entende? Então, quanto mais mentalidade fixa você tiver, mais você vai morrer na fase. Você vai continuar morrendo na mesma fase e não vai passar para a próxima. Você vai precisar de algo novo, né? De uma moedinha nova, de um insight novo que você vai pegar, né? Uma clareza nova. Então, essa mentalidade aberta é importante porque ela vai possibilitar que você saia daquele platô onde você não cresce, onde você não sai dos 3 mil reais, dos 5 mil reais, dos 7, do 8, né? Pumping Design, seja bem-vinda. Então, a mentalidade empreendedora vai te possibilitar ir para o seu próximo nível de faturamento, seu próximo nível de lucro, seu próximo nível de crescimento pessoal, profissional. Porque eu não acredito em divisão do pessoal e do profissional, né? Inclusive, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? O que tem a ver só com profissional? Não tem. Não tem. Porque se fosse assim, trabalhar, sei lá, 10 horas por dia, de segunda a sexta, e ainda mais 6 horas no sábado, né, a vida inteira, fosse suficiente para ganhar dinheiro. E não é assim. Não é só o profissional que vai te trazer dinheiro. Então, tem a parte espiritual, tem a parte pessoal. Então, você cuidando de todas as áreas da vida, sendo aberto para todas, tá? Você vai destravar o próximo nível do seu sucesso, da sua carreira, da sua empresa, do seu faturamento, do seu lucro. E é impressionante como sempre tem um próximo nível. Até pessoas... Uma coisa é fato, sempre vai ter pessoas acima de você, melhores que você, mais ricas que você, mais sábias, mais inteligentes, mais poderosas que você. E sempre terão pessoas abaixo de você, né? Menos inteligentes, menos sábias, menos poderosas, com menos dinheiro, né? Mais iniciantes e amadoras que você. Então sempre vai ter pessoas acima e pessoas abaixo, né? E é interessante que não importa o nível que a pessoa esteja de sucesso, mesmo a pessoa tendo 2 Ferraris, uma Lamborghini, a empresa dela tá dando muito faturamento, mesmo assim. Eu falo porque, não por experiência própria, porque eu ainda não tenho 2 Ferraris, uma Lamborghini e uma empresa que tá dando todo esse faturamento aí para eu comprar essas três máquinas. Porém, eu leio muito livro e vejo muito podcast, ouço muito podcast e faço curso, etc. Então, e meus mentores são pessoas assim, né? Então, tô sempre... Uma coisa que eu percebi, né? É que sempre existe um próximo nível, até para quem parece que zerou o game. Porque não existe zerar o game. Não existe. Não existe. Todo mundo que tá aqui na Terra tem o próximo nível. E toda empresa também. Toda empresa. Então, até o Jorge Paulo Lema, entende? Tem um próximo nível que ele quer chegar. A gente pode olhar e falar, meu Deus, não é possível. Esse cara já zerou o game. Ele já venceu o chefão, não tem mais nada para evoluir. Ali a empresa dele chegou. Ele vai ter também um platô onde ele pode romper a bolha e ir pro próximo. Você pode ter certeza que todo mês, quiçá toda semana, ele tá rompendo alguma bolha. Alguma bolha que ele mesmo imaginou que não poderia. Entende? Então isso serve para qualquer pessoa, desde o freelancer até alguém que já tem uma mega empresa com muitos funcionários, rendendo muito e faturando e lucrando bastante. Então a mentalidade empreendedora, né, ela vem daí, de você entender que você é um ser integral, que você é um ser holístico, que você não é só trabalho, que o que vai te trazer retorno financeiro não é só trabalhar, é também meditar, é também orar, ter uma conexão espiritual dentro da sua religião, né? Quando eu falo orar, aí fica à vontade, faz o que você quiser. Não necessariamente precisa ser uma religião, mas ter uma espiritualidade.
né? Você ter momentos de ócio, de descanso. Então, a mentalidade empreendedora, ela é quando você também desenvolve hábitos, disciplina na sua vida como um todo, pessoal, profissional, para chegar onde você deseja, para alcançar seus objetivos. Então, a mentalidade empreendedora é aquela mentalidade da pessoa que nunca desiste. Desistir não é uma opção, então anota aí, desistir não é e nunca foi e nunca será uma opção, tá? Então você não quer desistir, você não vai desistir. Você vai descansar na hora que estiver cansado, você vai tirar o pé do acelerador, porque o empreendedor ele tem essa possibilidade, eu posso pisar no acelerador, posso tirar o pé do acelerador, né? Agora, por exemplo, eu estou fazendo o desafio do 21 dias e se eu quiser tirar o pé do acelerador aqui do Instagram, do YouTube, eu tiro. E na hora que eu não estiver fazendo o desafio, que eu tiver com mais tempo livre, na hora que eu tiver delegado várias tarefas ali na minha empresa, tiver mais na parte estratégica e menos na operacional, eu posso pisar no acelerador nas redes sociais. Então são escolhas. São escolhas. Então, o empreendedor é uma pessoa autorresponsável, que entende que a vida é holística, que entende que chegar no platô não é o limite, não é o teto, né? Uma pessoa de mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, tá? 4 coisinhas já. É uma pessoa que desenvolve hábitos e habilidades e não desiste. Todos os dias mantém a constância, né? Então você tem que ficar muito bom em fazer todo dia a mesma coisa. Então, os grandes empreendedores, os grandes empresários, as pessoas que alcançam o que elas desejam, elas ficam muito boas em fazer todos os dias a mesma coisa. O que é fazer todos os dias a mesma coisa? Trabalhar em prol dos seus objetivos, meditar, ir para a academia, fazer um esporte, né? Olha só o atleta, né, um empreendedor de sucesso ali, um atleta olímpico. Ele ficou muito bom em fazer todo dia a mesma coisa. Todo dia ele ia pra academia, né? Ou melhor, todo dia ele ia pra piscina, nadar, um exemplo, né? Pega o Michael Phelps aí, por exemplo, o melhor nadador do mundo, né? Todos os dias ele acordava, sei lá, 5 horas da manhã, né? E ia praticar, treinar, né? Ficar mais forte, se alimentar bem, trabalhar a mentalidade. Então, é um conjunto de fatores que ele trabalhou e trabalha todo santo dia para que ele consiga ter o sucesso que ele deseja. Então, essa é a mentalidade do empreendedor. Porque como que é a mentalidade do trabalhador CLT? Não tô falando mal dessa pessoa. E não tô falando que todos são assim. Mas a mentalidade é diferente. É assim, você tem horário para chegar e horário para sair. Então, a partir daí, já ficou diferente, né? Muito diferente você estar livre para ir para academia a hora que você quiser, para comer a hora que você quiser, para fazer o que você quiser na hora que você quiser. O trabalhador CLT, muitas das vezes, ele vai ganhar um salário fixo todo mês, não muda. Então, ele não vai dar um gás maior muitas das vezes. Por quê? Porque não vai mudar o salário dele. Se não vai mudar o salário dele, por que ele vai investir mais nele? Por que ele vai estudar mais para melhorar na profissão dele? Se ele não tem perspectiva, né? Aldo, seja bem-vindo. Então, se a pessoa não vê perspectiva ali no trabalho dela, e muitas vezes isso acontece em um trabalho de carteira assinada, ela não vai dar o melhor dela. Essa pessoa não vai buscar hábitos nas horas vagas, ela não vai buscar livros relacionados àquele assunto, entende? O que mais, né? Então tem a questão de horários, né? Tem a questão de dar o seu melhor, tem a questão também de você esperar ser mandado. Então, hoje eu vejo muitos empreendedores, social media, designer, gestor de tráfego, pessoas esperando ser mandado, como se trabalhasse para uma empresa. Então, você pede alguma coisa para a pessoa fazer, a pessoa, ela não tem você percebe
que ela tá esperando como se fosse a mãe dar todas as instruções, orientações, o professor. Não, não é assim, né? Então, o empreendedor ele é diferente. E a questão da sexta-feira, do final de semana, isso muda total, né? Você começa a enxergar a sexta-feira como só mais um dia, como se fosse terça, ou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. São dias normais, entende? Não tem mais aquela divisão que tinha quando você era carteira assinada, onde você estava desesperado esperando para chegar a sexta, para você sextar com seus amigos, e no fim de semana para você finalmente curtir as coisas que você gostava, ler um livro que você gosta, deitar na rede, ir para a piscina. Não, você pode ir para a piscina sendo empreendedor no meio do dia de hoje, que é uma quinta-feira, por exemplo. Entende? Então, tudo muda, né? E se você já começou a vida de empreendedor, entenda que você tem um negócio. Se você presta serviço, se você é um freelancer, haja como dono, haja como empresário, como dono de um negócio, como empreendedora. Desenvolva a mentalidade empreendedora, tenha disciplina, constância. Não aceite a mediocridade. O que é mediocridade? Ficar na média. E eu não tô falando não aceite dos outros, não aceite de você mesmo. Não aceite os seus comportamentos serem comportamentos medíocres. Por quê? Porque tudo vai depender de você. Lembra que eu falei no início? Você é responsável pelo seu sucesso, você é responsável pelo seu fracasso. Você é responsável pelo sucesso do seu negócio, você é responsável pelo fracasso do seu negócio. Não são os clientes que são responsáveis. Não é a época do ano que não tá boa, ou a crise que não está favorecendo o seu negócio, o seu trabalho, sua prestação de serviço. Não é você. Então, sendo você seu único limite, você também, isso é uma ótima notícia, porque você pode quebrar esse limite, romper essa crença limitante, romper essa bolha, se destravar e ir para o seu próximo nível. Isso é maravilhoso, tá bom? Então essa é a mentalidade empreendedora básica aqui. Falei muito pouco, você pode comprar o livro O Mito do Empreendedor, que é um livro muito legal, né? Livros de vendas te ajudam bastante, porque o empreendedor tem que saber vender, sempre, né? Uma habilidade muito básica. Eu acredito que todos precisam saber um pouco de vendas, né? De liderança, de trabalho em equipe, de comunicação. Ter uma comunicação assertiva, né? Comunicação é muito importante. Mesmo se você não trabalha em equipe, você tem que ter uma comunicação boa com o cliente, com o fornecedor, com o terceirizado, entende? E é isso. Bem, de repente a gente pode falar sobre isso numa próxima. Deixa sua curtida aqui. Já aproveita, se inscreve aqui no canal do YouTube, porque essa live vai ficar gravada no YouTube. Então já tô falando pra você. Você é do Instagram, então comece a seguir, tamo junto e até breve.